Olá, Farroupilha. São 19 horas e 5 minutos. Nós estamos nos estúdios da TV Farroupilha, conversando com nossos farroupilhenses que nos recebem em casa, que sempre nos prestigiam e que fazem do programa Ponto de Vista sempre um programa de interatividade, de informação e de conhecimento também. Nossas opiniões são todas postas publicamente num programa ao vivo, para que você de casa possa compartilhá-la, não só nos ouvindo, participando através dos nossos telefones, da nossa página de internet, que é o assunto de hoje, aliás, para que a gente possa interagir, falar abertamente, para isso que existe este veículo e por isso que ele chama comunitário. Muito boa noite a todos. Eu estou aqui hoje no lugar da Clarice Baú Porto, que teve um compromisso e me pediu para ficar no lugar dela, eu nem adorei, né? Nós vamos falar de democratização do conhecimento através da internet. A internet, qual é o conceito de internet, de internauta, em virtude do que aconteceu na última semana aqui em Farroupilha, justamente envolvendo os internautas e os vereadores do município de Farroupilha. Aqui está Adriano Nichetti, comigo, coordenador da Juventude, eu tenho aqui no meu papel. Isso Conta mesmo. da coordenação da Juventude, bem-vindo. Obrigado, Cuca, uma boa noite. Um prazer estar novamente aqui na TV Farroupilha, ao lado do Aleferson, também meu amigo. E já vou apresentar. Exato. Ninguém conhece, né, Aleferson? Isso. Vamos aí, vamos conversar um pouco aí sobre esse assunto aí, que bem oportuno aí, devido às circunstâncias que ocorreram aí durante a semana. Aí. Aleferson de Mendes está aqui conosco, é jornalista do jornal Farroupilha, tu trabalha? Eu tenho uma coluna. Tu tem coluna no jornal Farroupilha, né? Que eu tenho aqui, publicitário. aliás. Isso, tu é publicitário. Aham. Muito bem, Aleferson, bem-vindo, boa noite. Agradeço o Me convite. parece que tu foi o provocador do assunto. Pois é. Agradeço o convite, que bom poder estar aqui para esclarecer essa situação e poder conversar um pouco sobre a internet e a questão da democratização do conhecimento e da opinião. Eu vou fazer eu vou voltar um pouquinho ao dia 1º de janeiro de 2013, em que eu tive o prazer de filmar a posse do prefeito municipal de Farroupilha, Clayton Gonçalves, e me recordo de um pequeno trechinho do discurso do prefeito que dizia assim: hoje, 1º de janeiro de 2013, é o primeiro dia da liberdade do cidadão farroupilhense, de toda cor, de toda raça, sexo ou idade. Ninguém está atrelado a grupos, ninguém está obedecendo a grupos, em uma clara observação de liberdade realmente. Se nós partimos para a liberdade, o que é a internet, então? Não é justamente a liberdade com a resposta imediata a tudo que é dito e ouvido, principalmente, vou frisar aqui, principalmente pelo governante, pelo legislador, pelo homem público, que pode, porque tem lei para protegê-lo para isso, dizer o que pensa, mas parece que não gosta de ouvir a resposta. E a internet é justamente isso. Eu estou falando aqui agora na TV, e a transmissão da TV é muito mais lenta que a da internet. Se alguém estiver tweetando e falando do que eu estou fazendo aqui, como citei, por exemplo, uma parte do discurso do prefeito, alguém poderá já ter comunicado ele que eu fiz isso. Eu nem sei, né? Isso é a rapidez da internet. E aí houve uma situação que o Aleferson vai esclarecer mais para a gente. Durante uma sessão da Câmara, o Aleferson estava tweetando e passando algumas opiniões para os internautas interessados no assunto. E aí, conta. Bom. Até porque é público, é um assunto público, inclusive com menção de pedido de desculpas à Câmara. Na verdade, eu não aguento mais contar essa história. Mas precisa, porque nós temos que todo só... mundo pede, Alex, o que aconteceu? Conta pra nós, enfim. E é aquela coisa de tu tá repetindo, aquela história que tu tem que repetir 100 vezes, né? Mas tu tem que repetir. Eu estava assistindo a sessão da Câmara de Vereadores e após um período grande da sessão, de algumas homenagens, de algumas sugestões de nomes de rua, coisas que há algum tempo já estavam sendo criticadas pelo internauta e pela comunidade, nesse tipo de ação da Câmara. E eu fiz alguns tweets, não estava no Facebook, estava no Twitter, fiz alguns tweets criticando a situação, ironizando, né? E durante esse processo,
o assessor da Câmara ele foi levando os tweets para os vereadores, né? E o que aconteceu? Eles não gostaram muito, ficaram meio chateados, alguns deles. Né? Começou então com um discurso do catafesta, um discurso meio inflamado, dizendo que os internautas estão errados em criticar. As pessoas que estão na internet estão erradas em falar. Na sequência, Kiko Paese também abraçou o discurso do catafesta, disse que também os internautas não sabem o que falam. O Arielson também falou que os internautas não sabem o que falam, que eles não têm conhecimento, né, para falar tal coisa, enfim. Arielson disse também que, agora eu não me recordo muito bem, mas eu tenho escrito, então prefiro não falar para evitar calúnias aqui, né, mas ele disse que os internautas não sabem o que falam, que não têm conhecimento. E na sequência, o Julinho de Bortoli, para encerrar com chave de ouro as declarações, né, dos vereadores, ele disse o seguinte, que no tempo dele, as pessoas trabalhavam, pegavam taxinha de sapato, nos sapatos até os seus 70 anos, assim como faziam os homenageados. Que era para as pessoas se afastarem do Facebook e do Twitter, porque isso é pior do que drogas. Então, são declarações que a gente está em 2013 e me causa espanto ouvir isso de representantes de um legislador. Né, do povo. A Leferson me permite. O que é Facebook e o que é Twitter? Então, Facebook... Vamos dar uma palhinha disso. Facebook e Twitter são dois sites de mídias sociais. São duas mídias sociais. O que são mídias sociais? Qual é a diferença de um e de outro? O Facebook e o Twitter? É. Então, o Facebook é uma mídia social, onde a pessoa tem um perfil e convida outras pessoas, tem amizades virtuais com outras pessoas e tu se relaciona com outras pessoas. Tu posta no Facebook... Que tu aceita como convidado ou não. Exatamente. Tu posta no Facebook fotos, tu posta vídeos, tu posta opiniões, tu conversa num bate-papo. Fechado. O Twitter é diferente, ele tem uma funcionalidade diferente. O Twitter, tu vai emitindo opiniões curtas a respeito sobre o que tu está fazendo. Então, são 140 caracteres, é menos que uma mensagem de celular. E tu vai escrevendo ali que é essa ferramenta que eu estava utilizando. Que cai publicada num blog. Exatamente. Dirigido. Num feed de atualizações. Um feed de notícias. Que, por exemplo, tu me segue no Twitter, tu vai ver o que eu estou tweetando e todas as outras pessoas que tu segue também. No Facebook e no Twitter se formam as chamadas redes sociais. O que é uma rede social? A rede social é uma rede de relacionamentos que tu tem dentro de uma mídia social ou fora de uma mídia social. As pessoas que tu conhece fora da tua mídia social, no ciclo do teu trabalho, formam uma rede social. A tua família forma uma rede social, os teus amigos formam uma rede social. A primeira sociedade do ser humano é a família. Exatamente. Então, redes sociais acontecem em qualquer lugar, inclusive fora da internet. Certo. Mas também acontecem dentro desses sites de mídias sociais. Ok. Exatamente. Então, utilizando essas ferramentas, eu emiti opiniões e que eles não gostaram. Dá um exemplo de uma. Eu achei opiniões... Não, eu estava ironizando a questão do mais nomes de rua. Né? Eu não sou contra nome de rua. Até porque tem que ter. Tem que ter, é função do vereador escolher o nome de rua, mas eu acho errado que cada vereador gaste ali 5 minutos para falar do homenageado, sendo que tinha vereador que nem conhecia o homenageado. Aí eu acho um pouco de ousadia tu querer homenagear uma pessoa que tu não conhece. Eu concordo, a gente tem que prestar essa homenagem, porque eu não conhecia a pessoa, mas essa pessoa foi muito importante. Não, deixa para o vereador que fez, então, o requerimento fazer. Que conhece o assunto. Que conhece a pessoa. Né? Estive conversando com a Glória, com a Tetela e com o Vandré, eles falaram que agora vão mudar o método, a forma, né? Essa sugestão de nomes de rua, de homenagens. Mas, enfim, até me perdi um pouco no pensamento. Após fazer algumas críticas, eles entraram então com esse discurso, dizendo que internautas não sabem o que falam, que os internautas não sabem das coisas, que no tempo, o Julinho disse que no tempo dele as pessoas trabalhavam. Ou seja, eles deduziram que os internautas não trabalham, que os internautas não fazem nada, que não tem nada que fazer. Não são úteis, certo? Eu acredito assim, foram precipitadas essas manifestações, os internautas, assim, qualquer pessoa tem o direito de expressar a sua opinião através da internet e fora da internet. Qualquer pessoa tem esse direito. Por quê?
Porque a mídia social, ela proporciona essa liberdade de expressão. A mídia social proporciona, a internet proporciona liberdade de expressão. Ilimitada, né? Ilimitada. Claro que a gente tem pessoas... Cada um responde por aquilo que faz. Tem pessoas que não utilizam, né? Bom senso. De uma forma, exatamente, com bom senso. Tem pessoas que vão ali, não têm conhecimento sobre assunto A ou B, vão ali, falam sobre esse assunto. Estão erradas? Não estão erradas. É o direito delas opinar. Né? Cabe a quem se relaciona com essas pessoas saber, ter um discernimento, saber, não, isso é uma besteira, olha o que esse cara está fazendo, isso é uma besteira. Né? Mas ninguém pode impedir de ninguém de emitir uma opinião através da internet. Deixa eu só fazer uma observação até bem interessante, toda essa questão aí da forma como tu tem que se expor ou como tu tem que dialogar com as pessoas, ainda mais que depois tu se torna uma pessoa pública, né? Eu faço uma análise assim, eu confesso que eu fico com a opinião um pouco dividida. Eu acho que assim, que os internautas, o cidadão em si, de uma certa forma ele tem toda a razão, mas também eu acredito que a parte dos legisladores também existe uma razão e assim, às vezes até uma certa uma indignação pelo fato de que existe sim esse direito de liberdade, de disposição, de dialogar, de falar o que tu pensa. Só que assim, no momento que se torna uma pessoa pública, tu tem que moderar o teu linguajar, né? Porque assim, tu não pode mais falar daquela forma que tu falava em alguns momentos, tu não pode ofender, porque senão tu é... Perdão, tu tá falando de um eleito ou de todos, por exemplo, do internauta? Eu estou fazendo um paralelo. Para todo mundo? Na verdade, mais quem está eleito, no caso, quem está então exercendo uma função pública. Tá, né? agora eu diferente entendi. se tu é um vereador ou um prefeito ou um funcionário público. Para quem está representando um grupo. Enfim, exatamente. Entendi. E eu vejo assim que... Porque na internet, eu vejo que a internet também está muito banalizada hoje. Assim, é muito fácil, está muito livre essa questão de tu ofender, de tu xingar, de tu dizer que a pessoa é isso ou aquilo. E eu acho que nesse ponto os vereadores eles ficaram assim um pouco indignados pelo fato de que, se tu for ver os comentários que rolam nas redes sociais, é lógico que existe uma indignação de que não poderia ser feito mais, poderia ser utilizado o tempo de forma mais adequada, mas assim, tu vê lá comentários de que aquela pessoa não presta, as pessoas largam piadas, chacota, às vezes até mesmo ofensas, né? E por mais seja o direito do internauta de dizer isso, de dar a sua opinião, eu vejo que o vereador ou a pessoa pública, ela se sente assim chateada, eu vou dizer o termo aquilo chateado. Deixa constrangida, de forma assim, ofendida. Pessoal, né? É lógico que a crítica, acredito que ela venha geralmente na questão do trabalho, mas muitas críticas, elas têm um direcionamento mais pessoal. E eu acredito que isso aí também não é legal. Eu acredito assim que, até porque mesmo tu tendo um espaço público, como a Câmara de Vereadores, por exemplo, que tu pode se expressar, tu não vai poder ir lá numa tribuna e dizer o que realmente talvez às vezes tu pense daquela pessoa, daquela situação, né? Às vezes tu gostaria até de revidar no mesmo lado da moeda, algumas pessoas talvez teriam essa vontade, mas em virtude de que na posição que tu tá, né? no teu cargo que tu exerce, tu tem que moderar, porque indiferente da pessoa, que a gente até chama de opinião suprapartidária, né? Que enquanto não tem um posicionamento partidário, é muito fácil tu expressar uma opinião, tu dizer se está bom, se está ruim, mas no momento que tu está exercendo uma função pública, isso eu comecei a aprender ao longo do tempo agora, tu nota assim que tu tem que fazer análises e moderar, tu não pode assim generalizar tanto um lado quanto o outro, então por isso que eu fico dividido nessas opiniões, né? Talvez nesse caso tenha sido realmente algo pontuado, né, que tenham sido dirigido palavras que de certo modo também gerou ofensa, né? Mas por isso que eu fico assim, não digo que fico em cima do muro, mas eu fico com a opinião dividida nesse sentido aí, né? Vamos organizar esse assunto, esse finalzinho aqui. Eu vou chamar um comercial, porque eu preciso chamar os nossos apoiadores culturais, nós já voltamos. Nós vamos organizar isso e começar. Voltamos já. Walking down the sidewalk, kicking my feet